Vamos iniciar algoritmos. Posso vir aqui em atividades. Vou pegar o meu Portugal Studios. O Portugal Studios foi a aplicação escolhida, para a nossa disciplina. Eu tenho alguns programas prontos aqui. Nós podemos iniciar aqui em novo arquivo. E essa é a estrutura básica que o Portugal Studios entrega para nós podermos começar a nossa programação, a escrita dos algoritmos e assim o desenvolvimento da disciplina. Algumas coisas eu gosto de fazer antes de começar. É devolver a chave inicial ao pé da palavra que inicia. Essa chave aqui, por exemplo, eu devolvo ela aqui. Além de ganhar algumas linhas, o programa ganha um aspecto um pouco melhor. Lá. Bom, quando nós iniciamos o Portugal Studios, ele nos dá essa codificação base, Se trata de um programa que inicia aqui, nessa chave aberta, e finaliza nessa chave fechada. Esse programa, ele tem uma função, o nome dela é início, Começa aqui, na chave aberta, e finaliza aqui, na chave fechada. Então, quando nós clicamos com o mouse, marcamos aqui, automaticamente ele marca o início, de acordo com o que nós temos. Olha lá, início do programa, início da função, fim da função, fim do programa. Dentro da função início, nós temos um código, uma execução. Essa execução ela é efetuada por meio do comando escreva, que tem por função escrever na tela o que está dentro das aspas. No caso, essa cadeia de caracteres aqui, o Olá Mundo. Como é a base, então eu posso apertar aqui, subir um pouco a saída. Notem que quando eu clico aqui, executar, o programa executa a função início primeiramente, e a função início tem por finalidade executar esse código. O escreva é um comando que escreve na tela o que está dentro do parêntese das aspas aqui. Nesse caso, Olá Mundo. Nós temos o primeiro programa executando. De acordo com as nossas aulas, nós adentramos variáveis, estrutura de condição, estrutura de repetição, funções, utilitários de tela, como o /n, o limpa e outras codificações que nós debatemos em sala, nós podemos ver agora. Vou reduzir aqui e eu vou substituir o Olá Mundo por alguma coisa. Por exemplo, eu vou criar uma variável inteiro x, y. Vou escrever aqui, informe um número. Os pontos, espaço, vamos por um /n. Não, eu coloquei 2 pontos, Então fica assim mesmo. Leia x. Escreva. Informe outro número. Leia y. Escreva. Soma é igual. Soma de x mais y é igual x mais y. Resultado. Ou R maiúsculo. Estou escrevendo aqui, depois eu explico. Vou executar, dá uma olhada. Informe o número. O comando escreva escreveu na tela, informe o número. O usuário vai informar o número, por exemplo, 25. Eu vou dar um Enter e ele vai perguntar, informe outro número. Então, ele leu o número 25 e armazenou em X. Nesse caso, o comando escreva escreveu na tela, informe outro número. Tá aqui, Eu vou informar o número 30. Quando eu digitei o 30 e dei um Enter, eu ainda não dei Enter, mas quando eu dar o Enter, ele vai pegar o 30 e armazenar em Y. Após fazer isso, vou dar um Enter aqui, nota aqui, ele executou essa linha.
Resultado de 25 mais 30 é igual a 55. Dá uma olhada. O comando leia pegou o número 30, armazenou em Y e em seguida o programa, a função início, executou o comando escreva. E o escreva colocou na tela resultado de x, que era 25, apareceu, mais y, que é 30, é igual a x mais y, que dá 55. Nesse caso, nós temos duas entradas de valores, né, do tipo inteiro e, no caso aqui, uma saída de resposta. Ao todo são 3 saídas e 2 entradas. Notem que nós temos 2 leias, né? Então o leia x pega o valor inicial e coloca na variável x. O leia y pega o segundo valor e coloca na variável y, né? E a terceira saída escreve na tela essa string aqui concatenado com a variável x, que é 25, concatenado com o símbolo de mais, né, o operador, apenas como string também, né, como caractere aqui unificado, concatenado com o y, que é o nosso valor 30, concatenado com o sinal de igual, né, para termos essa composição aqui, ó, tá? 25 mais 30 é igual a 55. X mais y, de fato, é uma execução da soma, tá? Da adição. Nesse caso, o x 25 e y 30, 25 mais 30, 55. Programa finalizado, tá? Bom, isso aqui é um exemplo prático, nós já vimos ele lá no laboratório. Vou só recolher a resposta aqui para poder explicar melhor, né? Nesse caso, se trata de duas variáveis do mesmo tipo. Então, eu posso colocar uma, né, a vírgula, e a outra variável. Se eu tivesse uma outra variável que exemplificasse, por exemplo, a soma, em vez de resultar dessa forma aqui, né, colocando já a montagem da soma, da adição, dentro da função escreva, eu poderia colocar assim, ó, soma, né, ou melhor, R de resultado. Abaixo do y, eu poderia colocar R vai ser igual a x mais y. E no lugar de x mais y, eu coloco o R. Qual a diferença? A diferença é que eu calculei a adição de x com y antes. A resposta de x mais y eu coloquei em R, que foi uma variável do mesmo tipo que eu coloquei aqui em cima. E ao final eu só exibi o R, né? Então, se eu for subir a minha resposta aqui e executar o programa novamente, olha lá, 25, 30, ele vai colocar aqui, o R assumiu o valor de 55 e resultou no mesmo resultado, tá bom? Bom, fora as variáveis do tipo inteiro, também foram debatidas, né, abordadas outros tipos de variáveis. O inteiro foi dessa forma. Nós também debatemos o tipo cadeia, por exemplo, cadeia N, para nome, né? E debatemos também o tipo real, né? Por exemplo, real tamanho, que seja, né, T de tamanho, ou um outro tipo de expressão que envolva números com vírgula. A diferença é que números inteiros são números que não possuem vírgula, né? Por exemplo, um número 10, o 15, o 20, né? Números que não possuem a vírgula. Por exemplo, a quantidade de lâmpadas em uma sala, né? A quantidade de lâmpadas em uma sala sempre vai ser um valor inteiro, né? Não tem como ter uma lâmpada em meia, né? Essa meia estaria quebrada, né? Não serviria como lâmpada, certo? Variáveis do tipo real é o oposto da variável do tipo inteiro, são números que possuem vírgula. Exemplo, o meu tamanho, né? Eu tenho 1,70, então é 1,7, 1,70, certo? Então qualquer tipo de número que possua vírgula, por necessidade, né, precisa de uma vírgula, é do tipo real. Já o tipo cadeia, né, representa a cadeia de caracteres, representa um ou mais caracteres. Por exemplo, o tipo nome, né? O meu nome é Carlos, então Carlos tem, são 6, se eu não me engano, né? Faz tempo, ó, Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dígitos, tá? Nesse caso, 6 caracteres. A união, a junção de caracteres nos entrega o tipo cadeia,
tá? Se acaso fosse uma letra só ou um dígito só, né, representado por aspas, nós teríamos o tipo caractere, caracter. Eu acho que é assim que coloca, caracter. Por exemplo, C. Então eu tenho uma variável do tipo caracter aqui, né, uma variável do tipo real, que é T, que serviria para tamanho, uma variável do tipo cadeia, que serve para nome, tá? Exemplo, antes de eu pedir o número, eu posso aqui perguntar o nome. Escreva, informe o nome do usuário. Olha lá. Leia N. Então eu pedi para informar o nome do usuário antes de perguntar o número, né? Aqui poderia, por exemplo, ser a idade, enfim, né? Leia N. Aqui, ele está lendo essa variável aqui. Na verdade, ele vai pegar o nome informado do usuário e vai colocar na variável N. Se eu fosse, por exemplo, perguntar o salário, eu poderia perguntar assim, ó. Escreva, informe o valor do salário. Leia T. Vamos trocar T, colocar S de salário, né? Ó, leia S. Então aqui eu estou pedindo uma cadeia, né, um nome. Aqui eu estou pedindo um número real, que é S. Aqui eu estou pedindo um número inteiro, outro número inteiro. Eu poderia perguntar, por exemplo, aqui a idade. Informe a idade do usuário. Leia I, né? Esse X aqui, ó, que é inteiro, passa a ser I. I de idade, certo? Legal nós colocarmos variáveis que façam sentido, né? Que tenham sentido ao programa. Esse último aqui eu não ia precisar. Eu poderia simplesmente trocar por caractere, alguma coisa assim. Por exemplo, eu poderia perguntar o sexo e pedir para informar desculpa, F ou M, tá? Nesse caso, ó, informe o gênero. O gênero ou o sexo. Ó. Leia, essa eu já usei, eu posso colocar o próprio X aqui, né? Então no lugar de C eu coloco X, por exemplo. Então a variável N representa o nome do usuário, a variável S representa o salário do usuário, a variável I representa a idade do usuário e a variável X representa o gênero do usuário. Não preciso mais, né, dessa conta. E aqui eu posso simplesmente colocar algumas entradas interessantes. Por exemplo, já que eu tenho o nome, o salário, a idade e o sexo, eu posso simplesmente exibir esses dados. Algumas variáveis eu não usei, como o Y e o R. Então eu posso vir aqui, ó, e simplesmente apagar, né? Eu criei uma variável do tipo inteiro, que é I, criei uma variável do tipo cadeia N, criei uma variável do tipo real, que é S, e criei uma variável character, né, que é X, tá? O N é para nome, S para salário, o I para idade e o X para gênero. Nesse caso, eu posso simplesmente exibir os dados. Escreva os dados informados são. Eu posso colocar aqui um ponto, colocar um /n, e na linha de baixo colocar um outro escreva, nem precisava, né? Nome, assim, ó, usuário, dois pontos, N, deixa eu pôr um /n aqui e eu já aproveito para explicar. Bom, depois do nome eu vou exibir o salário. Então eu posso simplesmente copiar essa linha e colar aqui. Salário. A variável que representa salário é S, então a gente troca. Vou colar mais uma vez. A próxima é idade. A variável para idade é I. Vou colar. Aqui é o sexo ou o gênero, né? Deixa eu colocar o sexo aqui.
e aqui x. Então eu estou exibindo o meu nome, o salário, a idade e o sexo. Nesse caso eu estou colocando barra N. Vamos à explicação do barra N, né? O barra N é o seguinte, tudo que está na frente do barra N vai aparecer uma linha abaixo. Então se eu for executar isso aqui sem barra N, toda a minha resposta vai compor apenas uma linha, né? E os números e as letras vão ficar todos misturados, né? Com barra N eu já crio uma organização. Tudo que está depois do barra N tende a ficar numa linha abaixo. Se eu executar isso daqui, ó, executei. Informe o nome do usuário, por exemplo, Carlos. Informe o valor do salário, vamos colocar aqui, ó, 1.000. Informe a idade do usuário, vamos colocar aí 25. Informe o gênero, M. Olha lá, usuário Carlos, olha lá, usuário, né, aqui em cima, ó. Os dados informados são, tá vendo? Ele está executando isso daqui, né? Embaixo, eu pulei duas linhas. Notem que o barra N quebrou a linha de baixo. Como eu coloquei 2 barra N, ele pulou uma linha. Usuário Carlos, salário 1.000, idade 25 e o sexo aqui M, de masculino, tá? Bom, por que deu certo a questão dos tipos de variável? O id inteiro representa a idade, tá aqui, ó. O N representa a cadeia, né? Representa o nome. O S é real, representa o salário. E o sexo, no caso, é character, representa, né? É representado aqui pelo X, tá? Que é a entrada apenas de um dígito apenas. Esse dígito, ele sempre vai assumir, nesse caso, a função de character. Ele pode ser um número também, tá? Ele pode ser um dígito, uma expressão, um símbolo, mas ele vai assumir, né, o tipo de caráter, tá? E a execução funcionou da seguinte forma, tá? Nós temos as saídas aqui e aqui em cima nós temos a entrada. Notem que informe o nome do usuário, Carlos. Quando eu coloquei Carlos e dei o Enter, o programa pegou o valor Carlos e adicionou na variável N, né? Armazenou na variável N. Aí ele perguntou, informe o valor do salário, está executando isso daqui. Quando eu digitei o valor do salário e dei um Enter, ele pegou o salário e armazenou na variável S. A mesma coisa aconteceu com a idade, informe a idade do usuário. Quando eu digitei o 25 e dei o Enter, o programa pegou o valor 25 e armazenou na variável I. Da mesma forma aconteceu com o gênero, né? Ele pegou o que eu informei, que foi o M de masculino, e armazenou na variável X, tá? Por fim, ele executou as saídas, né? O escreva é um comando que escreve na tela aquilo que está na frente dele. Então ele colocou essa frase aqui, ó. Note que as saídas ficaram perto das entradas, ó. Os dados informados são. Nota que até aqui foi entrada e eu tenho uma saída colada à entrada. Nesse caso, eu posso usar um outro artifício, né? Uma outra ferramenta do Portugal Studios, que é o limpa. Nota, depois do leia, eu posso vir aqui, ó, e chamar uma função que já existe, chamada limpa. O limpa, depois que eu fizer uma entrada, ele vai fazer a limpeza geral da tela até aquele momento, tá? O limpa não faz parte da disciplina, mas é muito bom usar ele, ó. Limpa. Os dados informados são, nesse caso vai aparecer só as informações das respostas, tá? Então eu vou executar mais uma vez, ó. Informe o nome do usuário, Carlos. Nota que ele limpou a entrada e perguntou para mim o valor do salário, 1.000. Limpou a entrada do salário e perguntou a idade, 25. Ele limpou a entrada da idade e perguntou o gênero, M. E aí ele fez, né, a resposta. Limpou até aqui, né? E mostrou para mim os dados informados são, olha lá, ó, usuário Carlos, salário 1.000, idade 25, sexo M. Tá vendo? Dessa forma, o contexto, né? A programação ela fica mais legível, a resposta, pelo menos, fica mais agradável aos olhos. Tá bom? Repetindo, o comando limpa, o barra N não faz parte da disciplina, tá? Por enquanto. Pelo menos da primeira avaliação e da segunda avaliação
não serão cobrados, tá? Mas é muito bom estar utilizando. Então, somente esse algoritmo, ele já exemplificou o tipo inteiro, o tipo cadeia, o tipo real, o tipo caractere. O tipo caractere é composto apenas de um dígito, tá? E qualquer informação que você colocar do tipo caractere, ela tem que ser apenas um, né? Acima de um dígito, nós temos o tipo cadeia, né? Que serve, no caso, para nome, para frase, para texto, tá certo? Quando eu tenho um número que não possui vírgula, por exemplo, a quantidade de ar-condicionado numa sala, a quantidade de alunos numa sala, a quantidade de lâmpadas numa sala, né? Todo tipo de número que não possui vírgula é do tipo inteiro. Já os números com vírgula são do tipo real, tá? No caso, salário, tamanho, volume, tá? Números que possuem casas decimais são do tipo real, tá certo? Fora esse, existem muitos outros tipos, né, de variável, mas por enquanto são esses aí que nós estamos utilizando, tá certo? Eu vou salvar esse programa, vou colocar ele aqui, ó, como programa explicação 01, salvei, posso fechar ele aqui e eu vou abrir um outro programa, fazer o mesmo processo, ó. E agora eu vou estar simulando um probleminha do dia a dia. Aqui, ó, por exemplo, dentro do programa, eu vou criar um comentário. Comentário é barra, asterisco, asterisco, barra. Tudo que você colocar no meio são comentários, tá? Então você pode escrever tranquilamente que o programa não vai fazer a leitura daquilo lá, tá? Ele vai simplesmente ignorar e passar a executar o que não é comentário. Vamos supor que eu precise aqui de perguntar alguns dados do cliente e depois exibir algumas informações dele, tá? Ou de um funcionário para fazer algum tipo de cálculo, enfim. Vamos supor que eu precise colocar um aumento de 2% em cima do salário de um funcionário de uma empresa. De um apenas. Então eu poderia colocar assim, ó. Escreva um algoritmo que calcule e exiba um novo valor de salário de um funcionário de acordo com a taxa. Taxa, acréscimo, né? Acréscimo. Acréscimo. Com acento aqui. Acréscimo. Bom, vamos lá. Nesse caso, escreva um algoritmo que calcule e exiba um novo valor de salário de um funcionário de acordo com o acréscimo, né? No caso, a porcentagem do acréscimo. Bom, nesse caso, eu preciso saber qual é o salário atual desse funcionário, né? Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar, né, as variáveis. No caso, eu vou criar uma variável real chamada de S, tá? Vou também criar uma variável aqui, a variável salário final, SF, né, salário final. E eu também posso nesse caso, criar uma porcentagem aqui, né? Vamos supor que eu quero perguntar qual que é a porcentagem de aumento que ele teria. Vamos colocar um P de porcentagem aqui, ou T de taxa, não sei, ou A de acréscimo, fica legal. Nesse caso, todas as variáveis, por enquanto, são reais. Se eu for perguntar o nome desse funcionário, então eu tenho que colocar a variável do tipo cadeia. Cadeia, nome, por exemplo, tá? Ou N de nome, que seja assim. Vamos começar. Primeiramente, vou perguntar o nome, então, já que eu coloquei. Escreva, informe o nome do funcionário. Vou colocar um barra N. Aí a leitura vai acontecer na linha de baixo, ó. Leia, nome.
Vou perguntar agora o salário normal dele, o salário atual. Escreva qual o valor atual do salário. Ponto de interrogação. Joga um /N para ler na linha de baixo, né? Leia S. Nesse caso, eu já tenho o salário e já tenho o nome. Eu tenho que saber qual que vai ser o acréscimo, tá? Então eu posso perguntar, ó, escreva qual o porcento do acréscimo. Vamos pôr um /N para a linha na linha de baixo e vamos fazer a leitura da variável A, né? Nesse caso, ele vai pegar o valor em porcentagem e vai armazenar na variável A. Eu já tenho o nome, o salário e o valor do acréscimo em porcentagem. Nesse caso agora, o que eu preciso fazer é calcular, né, qual vai ser o novo salário e exibir na tela. Aí eu preciso ver o que eu quero exibir, se é o nome também, junto com o novo salário, ou se eu vou exibir o salário antigo, ou se eu vou exibir tudo, tá? Nesse caso eu posso calcular. Já que eu tenho a variável SF, eu posso colocar que SF vai ser igual ao meu salário mais a conta, né, dele próprio vezes o acréscimo dividido por 100, tá? Nesse caso eu posso até colocar um pouco mais organizado, ó, essa conta aqui vai acontecer. Quando essa conta aqui acontecer, eu somo com o S, coloco todo esse valor no SF. Então esse é o meu salário atual. O salário atual vezes a porcentagem dividido por 100 é o valor da porcentagem em cima daquele salário. Se eu pego esse valor adquirido da porcentagem mais o salário, eu tenho um novo salário, que é o salário final, né? Por isso que eu coloquei ele aqui, recebendo o novo, né? O novo valor. Bom, eu já tenho o nome, o salário atual, o acréscimo e eu já tenho o valor também do salário final. O próximo passo é exibir todos os dados. Então, já que é para exibir, vamos colocar um escreva. E eu vou colocar somente um escreva para vocês verem que funciona, né? Não preciso colocar mais de um. Então, escreva funcionário, dois pontos, nome, /N. Posso dar um enter aqui, ó. Não precisava dessa. Eu creio que se eu fechar aqui vai dar um erro. Então, para fazer correto, vou fazer assim. Depois vou exibir o salário atual. Olha lá, ó. Salário atual. S. Vamos colocar aqui dois pontos, espaço. Aproveitar também e já colocar o RS, né, de reais. Vamos colocar o /N. Na linha de baixo, vamos mostrar o acréscimo. Acréscimo, dois pontos, que vai ser o A, né, em porcentagem. Nesse caso vai ser A, coloco o porcentagem aqui, né, para mostrar que é a porcentagem. Vamos aproveitar e colocar um /N aqui junto. Na linha de baixo, nós vamos colocar o novo salário. Então vai ser assim, ó. Salário final, dois pontos, RS, vírgula, SF, salário final. Vamos colocar também aqui dois /Ns e vamos fechar o campo. Deixa eu ver se ele aceita. Ele está dando um errinho aqui no salário. É porque eu abri, fechei e não concatenei. Eu creio que se eu fizer uma concatenação aqui, ó, fica melhor. Então eu estou concatenando uma string com outra string, né? Normalmente é dessa forma.
E aceitou assim. Então o que eu tenho antes de eu executar? Eu estou pedindo, informe o nome do funcionário, leia nome. Informe qual o valor atual do salário, leia S. Qual a porcentagem do acréscimo, leia A. Eu estou colocando que o salário final vai ser igual ao salário atual, mais a conta, né, da multiplicação aqui da porcentagem. E depois, dentro de apenas um escreva, ele está escrevendo funcionário, 2 pontos, na frente vai aparecer o nome, na linha de baixo vai aparecer salário atual, o salário atual, na linha de baixo vai aparecer o acréscimo mais a porcentagem, né, para falar que é uma porcentagem, na linha de baixo vai aparecer salário final e o valor de salário final aqui com o RS. Vai pular uma linha antes de mostrar o programa finalizado com sucesso. Eu vou subir aqui e vou executar. Informe o nome do funcionário, por exemplo, Carlos. Qual o valor atual do salário? 1.000. Qual a porcentagem do acréscimo? Vou colocar aqui, vamos supor que eu vou ter um aumento de 5%. Olha lá, o funcionário Carlos, salário atual 1.000, acréscimo de 5, né? Salário final vai ser de 1.050. Tá joia? Ele calculou, exibiu. Como eu mostrei, as entradas estão junto com a saída, né? Nesse caso, para melhorar a saída aqui, né? No caso a resposta do algoritmo, nós usamos a função limpa. Depois dos layers, ó, limpa. Opa, lima não, né? Limpa. Faltou um P aqui. Limpa. Limpa. Certo? Olha lá, limpou. Posso executar mais uma vez. Vamos trocar. Maria da Silva. 3.500. O acréscimo de 4%. Olha lá, ó. Funcionário Maria da Silva. Salário atual 3.500. Acréscimo 4%. Salário final 3.640. Certo? Ele pulou a linha, ó. Programa finalizado. Tempo de execução. Né? Enfim. Bom, aqui está um exemplo, né, de um algoritmo que soluciona esse problema. Escreva um algoritmo que calcule e exiba o novo valor de salário de um funcionário de acordo com o acréscimo. Tá? É uma forma de responder alguns problemas, né, alguns programinhas. No caso, soluções para o dia a dia, para algumas coisas que aparecem. Tá certo? Esse programa funciona no caso, funcionaria para qualquer funcionário. E para colocar ele para funcionar para todos os funcionários de uma empresa, por exemplo, bastaria criar aqui uma estrutura de vetor e uma estrutura de repetição, para ele perguntando de acordo com o número de funcionários de uma empresa. Tá joia? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Tá ok? Então, para início, é isso daí. E até a próxima.